A criatividade é o coração da inovação. Mas em um mercado que muda a cada dia, como liderar times que precisam ser inovadores sempre, entregando resultados consistentes? A verdade é que gestão criativa não é só ter ideias diferentes, mas sim construir um ambiente onde elas possam nascer, crescer e ganhar vida. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como formar e manter times inovadores em um mercado em constante transformação. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 203, Gestão Criativa, como formar e manter times inovadores em um mercado em constante transformação. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Stefan Koh, diretor executivo de criação da ID TBWA, uma das mais reconhecidas agências de comunicação do Brasil. Com uma carreira voltada à liderança criativa, o Stefan traz uma visão única sobre como transformar talento em resultado, aliando cultura, inovação e propósito nas suas equipes. Olá, Stefan, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Muito bom, obrigado, Daniel. Prazer participar aí, obrigado pelo convite. Sou ouvinte de vocês aí, então fazer parte aí é um prazer muito grande, uma honra. Legal, o prazer é todo nosso, a honra é nossa e a gente está muito animado aí com essa conversa para falar de inovação e criatividade. Mas antes eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua carreira, conta um pouco de você, por onde você passou até chegar aí na ID TBWA. Tá bom. Bom, eu sou publicitário de formação, né? Mas eu comecei no mercado de Minas, comecei em Belo Horizonte. Então eu trabalhei ali os meus primeiros 7 anos. A minha formação de base, né, eu diria, foi lá em Belo Horizonte. Eu trabalhei na SMPB, que era uma agência grande do mercado lá. Me formei como diretor de arte, inicialmente. Vim para São Paulo fazem 18 anos, né, ou seja, eu estou no mercado há 26 anos. Então, vim para cá para trabalhar na JWT, Thompson, né, antigamente, né, que chamava. Tive a oportunidade lá de entrar no mercado de São Paulo e trabalhar com marcas incríveis como Coca-Cola, como Ford, Unilever, né? Então, ali abriu o mercado para mim e da JWT eu fui para Borg Lowe, né? Também trabalhei um pouco com Unilever lá, depois fui ser diretor de criação na Fischer. Foi a minha primeira experiência como diretor de criação, num momento muito legal da Fischer também, que era uma agência independente, né? Então, foi uma experiência diferente, porque eu estava vindo da WPP, né, da JWT, que era agência de multinacional, e de lá, em 2014, eu vim para o grupo TBWA. Né? Eu vim para Liu Lara, né? Fiquei ali por volta de 5 anos na Liu Lara, e da Liu Lara vim para a ID, onde eu estou aqui até hoje como diretor executivo de criação, né? Então são 11 anos de TBWA, 6 aqui na ID, trabalhando nesse mercado que está numa transformação constante. E quando a gente fala de criatividade e inovação, eu acho que a gente pega ali esses últimos 10 anos, né? A coisa virou de cabeça para baixo, né? Nunca foi tão quente esse assunto da criatividade como hoje em dia, né? É muito legal saber que a sua trajetória te levou aí hoje para um cargo de diretor de criação. Realmente, suas experiências dão essa bagagem. Como que você, de fato, definiria gestão criativa? Bom, gestão criativa, eu acho que assim, primeiro ela extrapola a questão da ideia, né? Eu costumo dizer que quando você vai fazer a gestão criativa, mais do que o cuidado com a ideia, é você ter o cuidado de fazer com que as ideias surjam e possam crescer, né? Porque quando você é um criativo, o trabalho é criar coisas, né? É você ser efetivamente um criativo. Quando você vai para a gestão, o seu trabalho é outro. O seu trabalho passa a ser a criar situações onde a criatividade possa florescer, onde você possa fomentar a sua equipe, onde você possa alimentar, estimular, inspirar, né? E principalmente criar condições para que as ideias saiam do papel e aconteçam de verdade, né? Então, o exercício da gestão criativa, ela passa por tudo isso, né? Eu acho isso muito interessante porque muitas vezes a gente vê que um colaborador extremamente criativo
você às vezes vai promover ele para gestor e ele não consegue montar times criativos. A gestão, ela exige algumas outras habilidades além da criatividade. E aqui a gente fala muito com empresários do setor de comércio e serviços que têm esse desafio de liderar suas equipes e sabem que hoje em dia criatividade e inovação são pré-requisitos, né? Como que é para estimular? Como que é para criar um ambiente onde a criatividade, os erros, os acertos, eles são tratados de maneira natural e consistente? Eu acho que essa pergunta ela é muito, muito interessante, porque quando você fala, você começou bem ali falando que quando a gente é um criativo, né, e aí eu vou falar da realidade de uma agência de publicidade, quando você é um criativo e você vai melhorando e vai subindo na sua capacidade, né, vai se tornando sênior, o que costuma acontecer é que você vira um diretor de criação. E quando você vira um diretor de criação, você deixa de ser só um criativo e passa a ser um gestor, né? E quando você passa a ser um gestor, é isso, o trabalho ele vai muito além do que o trabalho de criação em si, né? E aí, quando a gente para pensar nesse mesmo universo, mas do ponto de vista de um empresário que quer estimular a equipe dele a ser criativa, é o caminho oposto, porque na verdade você já é um gestor e que quer entender como que você desenvolve a parte criativa da sua equipe, né? Então é uma provocação muito importante. E a dica que eu dou, o pensamento que eu tenho sobre isso é assim: eu acho que a gente não pode ter medo de errar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que criatividade ela precisa de um campo de estável para ela acontecer, né? Porque muitas vezes a gente fica com medo de arriscar, medo de tentar alguma coisa diferente, e a criatividade acaba sendo, vamos dizer assim, formatada, né? Então, ao invés de você tentar fazer a coisa mais criativa, mais ambiciosa, mais arrojada, você acaba ficando mais preso nas limitações, né? Então, eu costumo até dizer que, assim, muitas vezes a gente vai para o gestor, normalmente, tem um pensamento muito lógico, né? E criatividade e lógica não são exatamente melhores amigos. Elas podem Uhum. até se encontrar ali, mas a criatividade está justamente para quebrar a lógica e fazer alguma coisa diferente, né? Então, o conselho que eu dou é estimular e dar um campo fértil para que as ideias possam acontecer, né? E aí, às vezes, assim, a gente vive hoje um mundo, e principalmente quando a gente fala no mundo digital, né? É um mundo onde as coisas são muito rápidas, dá para você fazer testes rápidos, dá para você trabalhar em escalas menores, testar, ver se aquilo funciona para depois você escalar mais, né? Então, a provocação que eu faço é essa: de repente, deixa a criatividade chegar, tenta fazer um formato mais rápido, que é um formato até do o mundo da inovação faz muito isso, né? Faz as POCs, né? As provas de conceito. Você vai lá, testa numa escala menor. Se deu um resultado legal, aí se amplia, né? Então, eu acho que o estímulo é esse: é você não cortar na base, sabe? Você alimentar a possibilidade para a criatividade acontecer. Não, e isso que você falou agora, a gente tem ouvido de vários especialistas, gestores, executivos de diversos segmentos. Essa mentalidade de errar rápido, ajustar rápido, é o que torna o processo mais fluido. E aí sim você vai conseguindo medir o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu acho que para a criatividade, de maneira geral, isso é muito válido, mas para outras áreas também. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial recentemente. E assim, como adotar a inteligência artificial nos times e nos processos. Vai testando, vai vendo onde funciona, onde não funciona, acompanha, mede e vai ajustando. Não fica esperando o momento ideal, não fica esperando o local mais assertivo, vai testando. E acho que em criatividade e inovação é muito disso. Você acha que dá para aprender a ser inovador? Você acha que é possível, com o tempo, uma pessoa se tornar criativa com os estímulos corretos? Ou é um dom que a pessoa já nasce com ele? Não, eu acho que você consegue formar sim. Eu acho que é lógico que eu acredito muito naquela aquela frase de que você é fruto do meio que você vive, né? Eu acredito muito nisso em todos os setores, em todas as situações da vida e profissionalmente principalmente. Então, eu acho que
Se você tem pessoas criativas, inovadoras, ambiciosas ao seu lado, você vai acabar absorvendo aquilo de alguma forma. Então, eu acredito sim que dá para você formar, né? E eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas, você tem muito. Pô, eu estava falando, tem 26 anos de mercado. Quando eu comecei, o Google não existia, né? Então, assim, a internet era só para você mandar e-mail, assim, não existia um buscador, não tinha nada disso. E eu via a coisa acontecendo, então, assim, para você ter acesso à criatividade global, vamos dizer assim, você tinha que comprar livros, você tinha que comprar livros dos principais festivais de publicidade do mundo inteiro, para você dali estudar e entender o que, que o mundo estava fazendo. Aí veio a internet, mudou completamente. Hoje está tudo a um clique, você consegue ver ali o tempo todo. Então, quando a gente fala da formação de um espírito inovador, né, eu não acho que seja uma questão de dom. Eu acho que tem pessoas que até lá embaixo, na infância, são estimulados a serem mais criativas, e isso vai construindo. Mas eu acho que mesmo depois de você já um profissional estabelecido, se você se alimenta no lugar certo, se você se estimula no lugar certo, se você pega as referências certas, você vai acabar se transformando um pouco daquilo também, né? E aí, você estava falando da inteligência artificial, é isso. Hoje eu acho que as coisas acontecem tudo muito rápido, né? E a gente tem acesso a tudo muito rápido também. Então eu acho que hoje o campo é muito fértil para isso, né? E aí eu acredito demais nessa coisa de que se você tiver cercado por profissionais interessantes, por pessoas inteligentes que possam te assessorar do jeito certo, cara, você consegue se tornar uma pessoa inovadora, uma pessoa criativa. Ah, legal. Isso que você está falando é muito do ambiente, né? O ambiente onde esse profissional está, ele pode Sim. estimular mais ou estimular menos a criatividade e a inovação. E aí os empresários que nos acompanham aqui sabem o quanto que a gente fala que o ambiente e a cultura fazem toda a diferença, né? No caso de criatividade aí, o Stefan, com mais de 25 anos de experiência, falou muito bem. O ambiente correto vai estimular mais e vai gerar esses resultados. E você falou muito dessa transição, né? Do analógico para o digital. Eu também vivi essa transformação, sinto o quanto que mudou na vida das pessoas. E no caso de criatividade, o quanto que a transformação digital impactou? A gente está conseguindo ser mais criativo agora ou menos? A tecnologia, ela facilitou, ou dificultou ali os destaques em criatividade? Como que você enxerga isso? Cara, é um mundo, é a famosa faca de dois gumes ali, né? Vou pegar o exemplo do mercado de publicidade, tá? Quando a gente olha para a publicidade mais antiga, né? A publicidade que eu me apaixonei lá no começo, quando eu comecei a querer ser publicitário, você via grandes produções, você via pensamentos extremamente elaborados e um trabalho com craft muito elaborado, muito. Hoje ainda existe isso, mas mudou muito, porque isso era a tônica do mercado. Quando você tinha ali, você ia para os festivais, por exemplo, vou falar o Festival de Cannes, que é o principal festival de criatividade há décadas, né? Você tinha ali, por exemplo, a categoria de filme como a categoria nobre, a coisa mais importante do festival, porque eram naqueles filmes que tinha nível de filme de cinema, que você via a criatividade explodir. O digital transformou isso, né? E aí, o que o digital fez foi com que as coisas ficassem muito mais rápidas, né? Você tem oportunidades de ser criativo em situações muito menores, mais frequentes do que você tinha anteriormente, né? Os investimentos mudaram também. Então, antes se esperava muito para fazer um filme, para fazer um projeto. Hoje as coisas são muito mais rápidas. Lógico que ainda existem esses projetos maiores, que tem tudo isso, mas quando você pega o mercado como um todo, a publicidade digital, né, a chegada do digital, fez com que as coisas acontecessem de um jeito sempre muito mais rápido e que você acabasse tendo que ser também muito criativo, né? É um outro tipo de criatividade, que é uma criatividade mais de associação, mais rápida. As coisas acontecem e ali na hora que tem uma coisa acontecendo, você já tem ali um gancho para fazer alguma coisa. É uma publicidade
que ela acaba acontecendo indo e vindo, né? Antigamente as marcas falavam e o consumidor ouvia. Hoje não. Hoje a coisa é uma troca constante. Então é até difícil falar se é mais criativo ou menos criativo. Eu acho que é diferente. A Diferente. criatividade vai mudando. Mas o importante para mim é que hoje a criatividade ela é muito mais democrática, né? Ela Uhum. é muito mais democrática e ela é muito mais provocativa, eu acho. Porque muitas vezes você está ali competindo, antes as marcas competiam entre elas. Hoje, você compete com o creator, com um cara que está ali, é um cara de 17 anos que está fazendo os vídeos dele no TikTok e não sei o quê, e esse cara se tornou um entretenimento para o seu consumidor. Então, hoje a criatividade ela passa por pontos de contato, por lugares muito diferentes do que na época que eu comecei. Não, e a gente escuta muito que hoje em dia a grande batalha tá pela atenção. Tá, a audiência ela tá mais difusa, né? As pessoas hoje têm muito mais oportunidade de assistir, acompanhar, ler do que há 20 anos atrás. Há 20 Sim, anos atrás a gente tinha uma Rede Globo que concentrava uma audiência, a gente tinha uma revista específica. Hoje não, hoje a gente vê que a gente pode falar assim, é preciso ser muito mais criativo hoje para conseguir reter uma atenção, porque a audiência está difusa. E isso se reflete nas relações de consumo. O consumidor mudou por conta dessa mudança do mundo e hoje o consumidor ele tem novos hábitos, novas prioridades, ele compra por outros motivos, não só pelo preço ou pela qualidade, ele compra muitas vezes pelo posicionamento daquela marca. sim. E como que você entende que esses jovens que estão vindo desse mundo já mais digital, eles estão conectados com essa realidade? Para eles é mais natural do que para um pessoal da geração mais antiga que teve que aprender ao longo do tempo essas mudanças? Ou seja, você acha que os jovens têm mais facilidade de se comunicar no mundo de hoje, ou os antigos ainda têm uma experiência que faz a diferença? Eu acho que a gente está hoje num lugar muito interessante, que é isso, né? A geração nova, eles têm hoje, putz, eles nasceram no mundo digital. Eles já sabem consumir as coisas de forma diversa, coisa que um público que ainda é consumidor hoje, um público mais velho, não entendeu muito bem isso ainda. Eles vão entrando ao pouco, mas eles continuam consumindo as marcas tradicionais, as marcas que eles acreditam, que eles confiam, né? E isso tem uma coisa, para mim, tem uma questão social que é muito curiosa, que é a inversão de quem influencia quem. Uhum. Antigamente, o mais velho era quem influenciava o mais novo. Hoje, você vê um pouco isso se invertendo. Então, você tem os mais jovens influenciando os mais velhos a mudarem a forma de consumo, a tentarem consumir de uma forma mais diversificada, né? E aí é nesse lugar que eu acho que as marcas, que as empresas começam a precisar ter propósito. Porque as novas gerações, é o que você estava falando, hoje as pessoas mais jovens, elas não consumem só por uma necessidade. Muitas vezes estão consumindo por uma questão de crença, de propósito para aquilo ali. E aí, quando as marcas se constroem em cima disso, né, e trazem a sua verdade, encontram a sua verdade junto com o consumidor, né, e fazem as suas ações e constroem a sua marca a partir de um propósito que vai fazer sentido, ela começa a criar uma relação muito legal com o consumidor e o que pode acontecer é do consumidor começar a fazer a publicidade para a própria marca, né? Acontece muito sobre isso aí, né? Então é muito legal o que a gente está vivendo hoje no mercado consumidor aí. Ah, você tem toda a razão quando você fala que existe essa mudança e esse novo desafio, né? E quando a gente fala de gestão criativa, a gente não consegue, ter uma definição única para cada empresa. A gente tem uma maneira de olhar de maneira bem específica. Vocês aí na ID, vocês trabalham, vocês têm clientes de vários segmentos e de grandes portes. Como que você consegue manter equipes criativas, ah, trabalhando com setores diferentes, com maturidade diferente?
com tamanho e porte diferente. Não dá para tratar tudo igual, né? Como que vocês fazem essa divisão por cliente? Aqui na ID a gente acabou organizando a agência em squads, né? A gente tem equipes que são dedicadas aos clientes, né? Justamente por isso, porque hoje em dia a gente tem como eu falei, a publicidade ela não é uma via de mão única. Você está Uhum. ali o tempo inteiro trocando. Então você precisa de uma equipe que tenha essa agilidade, essa expertise, que tenha esse contato com isso. Então, a gente aqui estruturou a agência praticamente em squads, né, Cada cliente. nos grupos, a gente tem os grupos de conta ali e as squads ali dentro, e dentro dos grupos a gente tem pessoas dedicadas a algumas marcas ali, porque isso nos facilita no entendimento disso, né? No entendimento é, de momento, de mercado, cultural, né? Sobre oportunidades. Então, ali é uma forma da gente conseguir fazer com que a criatividade se alimente dentro daquele lugar, dentro do cliente, entendeu? Eu acho que esse é um desafio muito interessante. E como que a ID tem se adaptado com essas mudanças rápidas de mercado? A gente sabe que na área de publicidade, essas mudanças que a gente tem falado, elas também têm impactado bastante. Como que é o momento atual de vocês? Você já falou um pouquinho assim que vocês estão atuando na forma de squads por cliente e tal, mas fala um pouquinho mais assim da atuação atual de vocês diante desse novo mercado publicitário mais tecnológico, mais rápido e com mais gente envolvida? A gente está, eu acho que como todo mundo aí do mercado, né, se adaptando a esse momento novo, né, eu acho que a chegada da inteligência artificial generativa, né, que veio ali primeiro com o chat GPT e agora diversas outras opções ali, ela vem transformando tudo, né? Então a gente vem acompanhando tudo isso também, temos criado a nossa forma de integrar tudo isso, e eu costumo enxergar que a nossa próxima fronteira criativa é justamente a integração entre pessoas, dados e máquinas, né? Porque é em cima disso que a gente vai conseguir fazer a nossa transformação, né? A ID é uma agência que ela é pautada nisso, ela é pautada em dados, criatividade e inovação, né? Então, com as ferramentas que a gente tem hoje, está muito mais fácil você fazer análise de dados, você entender, extrair dali os seus insights, né, para poder buscar uma tensão cultural e você, em cima daquilo ali, você trabalhar e buscar o propósito de alguma marca, buscar uma ideia que possa chamar a atenção, né, que possa fazer com que essa ideia performe melhor, às vezes com menos investimento, mais por uma questão criativa e de visão de inovação. Então, eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento de aprendizado, né? E como eu falei antes ali, a coisa de testar, entender se funciona ou não, mudar ou aprofundar é o que a gente tem vivido hoje, né? É tentar fazer essa integração entre tecnologia e pessoas de uma forma sustentável. A gente tem trazido recentemente aí um tema para discussão aqui no podcast, nas nossas matérias, e até a gente vai fazer um evento grande que vai trazer esse tema, que é da humanização da tecnologia. A gente tem percebido que no varejo, especialmente pequenos e médios lojistas, eles estão muito ansiosos, muito apreensivos com essa rápida transformação digital, com o avanço da inteligência artificial, e diante dessa ansiedade existe ali um medo que às vezes paralisa, às vezes desestimula o lojista. E a gente quer trazer essa discussão sobre a humanização da tecnologia do ponto de vista de colocar a tecnologia como meio, colocar a tecnologia como ferramenta, valorizando os aspectos humanos, especialmente no varejo, de atendimento, de relacionamento, de conexão entre pessoas para as relações de consumo. No caso da criatividade, você também enxerga dessa maneira tecnologia como meio, ainda deixando aquela habilidade natural humana se sobressair? Super, acredito muito nisso. Eu acho que putz, quando começou ali, né, o boom da inteligência artificial generativa,
primeiro pensamento de todo mundo foi, putz, vou ficar desempregado. Perdi meu emprego. A máquina vai fazer o que eu faço. Só que na prática, quando a gente fala principalmente de criatividade, não é exatamente isso que eu vejo, né? Porque eu acho que a máquina, né, os algoritmos, a tecnologia, ela está aí a serviço de todo mundo. Mas tudo é transformado a partir de uma visão única, que é o indivíduo, que é a pessoa que está vendo aquilo ali. Então, fico vendo aqui, por exemplo, as ferramentas de inteligência artificial. Cada pessoa da agência que usa de um jeito diferente, Uhum. né? Se você usa igual a todo mundo, você vai entregar sempre o que todo mundo está entregando. Você vai ficar na média, né? Que é o que a gente costuma dizer que é a mediocrização do trabalho. Então, se você se enxerga como um agente criativo para usar a inteligência artificial, é isso. Eu entendo que ela vira uma ferramenta para acelerar a sua capacidade criativa, né? Ela não vira um oponente, né? Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo está falando também, que é aquela coisa assim, não é que a inteligência artificial vai tirar o seu trabalho. O que vai tirar o seu trabalho é alguém que sabe usar a inteligência artificial se você não souber, Uhum. né? Então, eu entendo que é isso. Hoje, essas ferramentas e toda essa tecnologia, ela está aí para fazer com que a gente consiga ser mais rápido, mais produtivo, consiga extrair coisas de forma mais rápida, né, e mais profunda também. E essa velocidade com que a gente vê a inteligência artificial chegando no mercado corporativo é, é consequência também dessa velocidade que os consumidores acabam mudando seus gostos, seus hábitos e suas prioridades. Como que os criativos fazem para conseguir acompanhar essa velocidade? Porque, por exemplo, a gente gosta muito de ver aquelas campanhas em que acontece um fato, vem uma agência e já consegue pegar aquele fato e transformar rapidamente numa propaganda. Hoje está tão rápido que às vezes se você demorar 2, 3 dias, aquele fato ele já deixou de ser relevante. Como que é esse desafio para vocês? Como que vocês encaram essa questão da velocidade? Isso aí é um exercício constante, né? Aqui na agência a gente tem uma estrutura bem robusta, né? A gente tem um departamento de Cultura Insights, que trabalha junto com o departamento de Creators, né? De influenciadores, que trabalham junto ali com estratégia, que trabalham junto com a criação, que tem um nosso lab, a IDX, de inovação. Então, a gente tem todos esses pontos de contato, todos esses canais, para que, quando acontece alguma coisa, a gente consiga entender qual é a oportunidade rápida para qual cliente, para plugar e tentar fazer alguma coisa, né? E é o que você falou, 2, 3 dias, putz, hoje isso aí é 15 dias, é um mês, entendeu? Porque é isso, você tem que, se acontece alguma coisa, tem que ser uma reação muito rápida para a gente conseguir surfar a onda daquele momento, porque a gente vive um mundo que tem tanta informação que o que é quente hoje, amanhã vai vir uma coisa e vai cobrir isso, e depois vai vir Uhum. outra e vai cobrir, então vai cobrir. Então, é isso, você precisa ter sempre uma estrutura muito plugada, muito conectada ali para conseguir tentar extrair rápido o fato e transformar isso numa ideia que você vai lá e executa e coloca na rua. E numa agência tão grande quanto a sua, às vezes eu percebo assim, pode estar vindo uma onda muito boa e você vai ter que escolher quem vai surfar essa onda. Vai ser a Audi, vai ser a Claro ou vai ser Bluefit, que são clientes de vocês, sabe? Escolher, porque nem toda onda é para todo mundo surfar, né? Tem que ter ainda um pouco desse feeling de qual é a marca que vai se beneficiar efetivamente desse insight que foi gerado. Uhum. Uma empresa como a de vocês tem esse desafio também de tentar personalizar em meio a algo tão grande, né, Stefan? Ah, sem dúvida, né? Mas aí, nesse caso, é aí que vive a coisa legal da gente trabalhar em squads, porque são times olhando para as marcas, né, de forma integrada, de forma com muita sinergia ali, e que quando acontece alguma coisa, aquele time na hora já sabe, putz, isso aqui faz sentido para Claro. E de repente tem um time de Audi que está ali do lado e fala, putz, isso também faz sentido para Audi. Mas
são sentidos diferentes, porque são marcas diferentes. A forma como vai entrar, cada marca tem o seu posicionamento, cada marca tem a sua tensão cultural, né? E aí dá para a gente conseguir, às vezes, administrar. Não, a gente não precisa fazer tantas dessas escolhas. Esse tema é bom para esse tema é bom para aquele. Né? Muitas vezes a gente consegue trabalhar em paralelo fazendo isso, entendeu? Entendi. E quando a gente fala de criatividade, a gente tem vários caminhos, né? Tem um caminho que é aquela criatividade mais do humor, tem a criatividade que é mais de consciência, tem vários tipos de campanha, todas criativas, mas para cada caminho. Como criar uma identidade criativa para cada marca? Como que vocês fazem para falar assim, olha, essa marca, a criatividade que combina com ela é com esse tempero aqui, com essa característica. Já com essa é diferente. Qual que é o exercício que tem que ser feito para entender? E eu estou falando isso aqui imaginando que nosso ouvinte, empresário de vários setores diferentes, ele fala assim, para o meu negócio, como eu vou descobrir qual é a pegada que eu devo seguir? Uhum. Aqui na ID, né, a gente faz parte do grupo TBWA, que há 6 anos, né, vem sendo eleita como uma das marcas mais inovadoras do mundo, né, em todos os segmentos. A TBWA está lá entre as mais inovadoras. E a TBWA ela tem como um DNA dela o Disruption, que é uma metodologia de definição de posicionamento. É a construção. Então, por exemplo, quando você pega a Apple foi definida a partir do Disruption. O Think Different da Apple é um Disruption, que foi rodado lá atrás, na época que o Steve Jobs estava vivo ainda, e foi feito com o Lee Clow da Chiat Day de Los Angeles. Então, assim, a gente tem o Disruption, que é a forma como a gente posiciona as nossas marcas. Né? E o que consiste no Disruption? Consiste a gente entender qual que é o modus operandi do mercado, né? A partir disso, a gente olha qual é a visão da marca, né? E a partir disso, a gente cria o Disruption, que é a visão própria daquela marca para aquele momento. Né? Então, a gente, para todas as marcas aqui, praticamente, a gente roda o Disruption e entende qual é o posicionamento para a gente criar uma plataforma de comunicação para aquela marca, para que ela seja fiel àquele posicionamento, a fazer aquele trabalho. Né? Então, eu acho que o importante é isso, é você investigar, você entender as tendências, olhar tudo isso e extrair uma verdade que seja própria daquela marca para poder fazer o trabalho. Né? Porque eu acho que é muito normal aquela tentação que existe de um empresário olhar um concorrente ou alguém de outro segmento fazendo algo muito legal, que deu muito certo, e falar assim, vou fazer o mesmo aqui no meu negócio, sem levar em consideração as diferenças que existem, né? E eu acho que esse exercício aí, o Disruption é uma metodologia própria de vocês, mas o Sim. exercício de analisar dentro do seu negócio, aquilo que você quer, qual é a sua verdade, qual é o propósito, qual é a bandeira que você quer levantar, e ser autêntico acaba sendo mais importante do que simplesmente replicar estratégias. É óbvio que muitas vezes replicar estratégias funciona, mas eu acho que não tem que ser o modelo normal do empreendedor. O empreendedor ele tem que Não, saber personalizar e entender, né, que o consumidor ele está buscando cada dia mais experiências autênticas, né, Stefan? Acho que isso é uma questão que vocês devem levar muito em conta. A originalidade é fundamental. E eu acho que você falou uma palavra para mim aí que ela é fundamental, que é a autenticidade. Né? Quando você encontra o que é autêntico seu, cara, pode até ser parecido com alguém ali, Uhum. mas se isso é seu, é uma verdade, você deve acelerar em cima desse lugar. Porque quando você encontra uma verdade sobre você e você acha o jeito certo, o tom certo de comunicar aquilo ali, dificilmente vai dar errado, né? Então, eu acho que... E a gente olha isso até, por exemplo, quando você pega... A gente vive hoje um boom da creator economy, né? E quando você pega e vê, às vezes, criadores de conteúdo que fazem mais ou menos a mesma coisa, mas por que que um é tão mais bem sucedido do que o outro? Cara, aquele cara tá fazendo tudo de um jeito mais autêntico, é mais natural para ele. Né? E aí, o que acontece muito é assim, alguém fala assim, puta, eu quero fazer o que aquela pessoa faz. E aí vai tentar fazer igual e não fica igual. Por quê? Porque ela não tem aquela originalidade. Aquilo não é autêntico para ele. Ele está tentando
simular alguma coisa, emular alguma coisa que não é exatamente ela. Então, acho que encontrar a sua verdade, encontrar a sua autenticidade, ela é muito importante. E é incrível como nós, consumidores, a gente tem uma sensibilidade para identificar o que é autêntico, o que que é real e o que que cria realmente uma conexão comigo, né? Acho que a gente, ao longo do tempo, foi se acostumando e hoje, para nós, é muito fácil de identificar marcas autênticas e a gente se encanta, né? A gente cria algum tipo de vínculo realmente com quem está fazendo algo diferente, algo que transpareça uma verdade. Então, o Uhum. empresário tem que seguir um pouco dessa visão, né? De ser autêntico, por mais que ele se inspire, por mais que ele veja coisas que estão funcionando e traga para o seu negócio, de certa forma ele tem que fazer isso do jeito dele, com a cara dele, com a verdade dele. Acho que essa fica Sim. uma boa reflexão. Já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria que você trouxesse para a gente aqui uma visão sobre tendências no mundo da publicidade e da criatividade. O que que você acha que em breve vai estar aí na moda e vai estar todo mundo falando a respeito que ainda você está sentindo, mas ainda não está tão consolidado? Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Que é essa fronteira ali entre a integração, né, das pessoas com as ferramentas, né? Eu acho que o futuro é essa criatividade expandida, sabe? É esse lugar onde as pessoas vão ter mais tempo para estudar, para entender, para se aprofundarem nos assuntos e usar as ferramentas para poder botar aquilo para fora. Eu acredito que isso é um lugar que já está acontecendo, mas eu acho que cada vez mais isso vai ser uma tendência, né? As pessoas é, terem mais conhecimento, terem mais cultura para conseguir fazer com que as ferramentas executem as coisas para elas, né? Hoje a gente estava até falando aqui na agência semana passada sobre isso, que é as ferramentas que a gente tem hoje. É isso, uma pessoa que às vezes ela não é um designer, ela não é uma pessoa que ela consegue criar um material legal, né? Não é um material novo, por quê? Porque ele vai estar botando referências existentes ali para poder fazer alguma coisa. Então, dificilmente ele vai conseguir extrair algo novo. Mas se você for uma pessoa que tem o conhecimento, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem cultura, que entende de design e vai ali, a partir disso, construir, né, você vai conseguir trazer resultados muito melhores do que quem está só usando a ferramenta. Então, eu acredito muito nisso como uma tendência. As pessoas terem mais necessidade de estudar, de se aprofundar, de pesquisar, para ela formar a sua visão sobre as coisas para poder fazer com que as ferramentas executem aquilo, né? Que vai até um pouco do que a gente estava falando ali antes, quando você perguntou se dá para uma pessoa se formar criativa, se formar inovadora. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje a pessoa que conseguir se organizar para ter o tempo dela de aprofundamento, de estudo, de mentoria, encontrar bons mentores e tudo aquilo ali, com a coisa das ferramentas hoje, você consegue expandir Uhum. esse universo seu. Então, acho que isso é uma tendência bem forte. E nesse campo da criatividade, a gente percebe que as ferramentas elas estão abrindo uma janela de oportunidades para pessoas que às vezes a gente nem imaginava e nem elas mesmas imaginavam que seriam criativas e creators, né? Por exemplo, tem muito advogado, muito médico, muito lojista que aprendeu a mexer em ferramentas e faz um sucesso nas redes sociais, sendo criativo, sendo inovador, não deixando de ser um bom médico, nem deixando de ser um bom advogado, mas conseguindo entrar nesse outro caminho e que muitas vezes sem as ferramentas ele jamais seria o criador das suas campanhas, dos seus posts, e eu acho que as ferramentas vêm muito nisso, e é o que você falou, democratizou a criatividade, né? Deu Sim, oportunidade para mais gente mostrar o seu lado criativo. E eu acho que isso sim. é importante, porque qualquer que seja a sua área hoje, investir em inovação, criatividade, conhecer das ferramentas se mostra muito essencial, né, Stefan? Sim, sem dúvida. E eu acho que isso que você traz é um ponto muito importante, porque assim, eu estou falando aqui de uma agência de grandes marcas, né? A gente trabalha com, como você falou, Audi, Claro, Allianz, né? Shell.
a gente tem grandes marcas aqui, então a gente está falando sempre de um nível muito alto, muito o topo da pirâmide ali, né? E a gente tem uma base do pequeno empresário, que é isso, né? O pequeno empresário não precisa de uma agência como a gente, mas as ferramentas possibilitaram que ele consiga ter um trabalho que ele não estava tendo antes, né? Justamente por isso, que eu falei da democratização das coisas, né? Então, se torna hoje um ativo acessível, né? Você conseguir ter ali. Então, aí eu acho que é muito importante também uma outra coisa que a gente falou, que é a questão da, do campo fértil para criar e testar, né? Então, acho que hoje o pequeno empresário, né, o pequeno médio empresário que está ali, tem as ferramentas à mão, né, ele pode testar coisas, né, e pode montar equipes internas, muitas vezes, ali no pequeno negócio, que pode conseguir bons resultados também com as ferramentas que existem hoje, né? Então, acho que essa é uma tendência do mercado. As grandes marcas vão estar sempre ali trabalhando com o que é a coisa mais nova, né? A inovação e tudo. Mas a base da pirâmide ali, é o que você falou, o advogado, o dentista, putz, ali a coisa ficou muito mais acessível para eles conseguirem fazer uma comunicação com mais qualidade, né? Não, é por aí. Acho que as grandes agências e as grandes marcas vão continuar inspirando os É isso. pequenos e médios, só que os pequenos e médios hoje eles têm mais ferramentas para competir dentro daquela sua diferença. Entender que ser pequeno e ser médio tem vantagens da agilidade, equipes menores, possibilidade de testar e errar com menos impacto. Então, acho que o mercado tá bem interessante para isso. O setor de comércio e serviços tem se mostrado bem receptivo com essas mudanças e vão se adaptando ao longo do tempo. E eu acho que grandes agências como a ID e TWA continuam inspirando muita gente, gerando campanhas aí que certamente fazem a criatividade se perpetuar aí como elemento fundamental para quem vive nas relações de consumo. Já encaminhando aqui para a última pergunta, queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo sobre como formar e manter equipes criativas, né? Porque acho que essa é a sua especialidade. Você se mostrou ao longo da sua carreira aí um criativo e hoje você é gestor. Então acho que você pode dar um recado final aí para quem está nos ouvindo sobre a importância da criatividade, como montar e manter times criativos. Bom, eu acho que a criatividade, ela nasce de lugares que permitem que ela surja, né? Costumo brincar aqui com meus amigos que é o famoso só voa quem tá leve, né? Então, você que é o dono do seu próprio negócio, que precisa inovar, precisa fazer alguma coisa diferente para se destacar, você precisa ter uma equipe motivada a fazer isso. Então, é muito importante que você alimente a equipe com esse espírito, né? E aí eu acho que hoje a gente tem diversas ferramentas para fazer isso, né? Seja dando cursos para as pessoas entenderem um pouco o que elas podem fazer com as ferramentas, seja trazendo pessoas para poder falarem sobre o tema, mostrar esses caminhos, né? Buscar mentorias. Eu acho que esse tipo de coisa ajuda a você a preparar esse terreno, você colocar o adubo ali para que as coisas comecem a acontecer, né? E eu acho que uma coisa que é fundamental é sobre o erro. Eu acho que errar faz parte, né? E quando você tem um criativo trabalhando com você, propondo coisas e tal, ele não pode ter medo de errar, né? Eu acho que a forma como você se comunica, muitas vezes, a forma como você trata as coisas, pode fazer com que ele, na primeira investida, e que não funcione, ou que ele tenha ou não, ele fale, putz, não vou tentar de novo porque não dá certo. Mas dependendo da forma que ele for recebido com aquilo, a forma que for entendido, que for ouvido, ele pode se estimular a tentar mais e mais e mais. E eu acho que a criatividade, ela cresce dessa forma, é fazendo. Você faz um pouco, depois você faz de novo, faz de novo. É com o tempo que você vai amadurecendo e vai entendendo exatamente o que é o mais legal, o que mais dá certo, né? Então,
as dicas que eu dou é sobre isso, é criar o ambiente e criar a forma de comunicar, pensar na forma que você pode estimular para que as coisas aconteçam de forma natural. Muito bem, belíssima maneira de encerrar nosso bate-papo, focar num ambiente, concentrar na interação desse ambiente e estimular a criatividade vai fazer a diferença, como tem feito para você na sua carreira, para a IDTWA também. Stefan, queria parabenizar, agradecer e dizer que a gente ficou muito feliz aí em poder ouvir um pouco das suas experiências e sua visão sobre criatividade e inovação. Beleza, Daniel, eu que agradeço. Foi um prazer e estamos aí quando precisar de alguma coisa. Muito bem, muito bem. Conversamos hoje com o Stefan Ko, diretor executivo de criação da IDTWA, uma das mais reconhecidas agências de comunicação do Brasil. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar. Música